Cumprimenta a igreja que faz o Senhor, amém? Amém. Vou ler 2 Samuel 21, 15. Já vou ler, amém? Vamos tomar um tempo. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. E El-Anã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Amém. Podem sentar. Esse texto fala que o povo filisteu veio de novo contra o povo israelita. E Davi era rei aqui, como a gente pôde ver. E a Bíblia fala assim que quando aqueles gigantes eles foram ao encontro do povo de Israel, Davi e seus homens foram enfrentar os gigantes. E fala assim no verso, no comecinho, acho que no verso 15, onde a gente leu. No verso 15, fala assim que Davi e os seus servos lutaram tanto com aqueles gigantes, que Davi chegou a se cansar. E aí quando Davi se cansou, eu não lembro agora o nome do rapaz que veio socorrer ele, mas um dos seus servos foi e socorreu ele, e ele não morreu pela mão daquele gigante, porque eu tenho certeza que o gigante percebeu o quanto que Davi estava cansado de lutar. Mas aí veio um dos seus servos, um dos soldados de Davi, socorreu ele naquela guerra, e ele não morreu pela mão do gigante. E no finalzinho do capítulo que a gente leu, se eu não me engano, eles mataram mais 3 ou 4 outros gigantes. Eu acho que todos vocês lembram da passagem de 1 Samuel 17, quando fala assim que Golias, ele estava não sei quantos dias lá afrontando o povo de Israel, e ninguém tinha coragem de ir enfrentar aquele gigante. Saul e todo o exército estava com medo de enfrentar aquele gigante. Só que aí chega Davi, que naquela época ainda era um menino, não era rei, ele era só pastor de ovelhas. E aí Davi vai sozinho, com uma funda e uma pedra, na força de Deus, ele deixa bem claro que foi na força de Deus, e ele mata aquele gigante. A primeira lição que eu vejo dessa passagem é no verso 15, que fala assim, que Davi ele lutou e ele se cansou. E Abisai, filho de Zeruia, foi e socorreu ele. Quando o diácono Fábio começou a trazer a passagem, achei que ele ia trazer justamente o que eu ia falar. A primeira coisa que eu vejo desse texto é que não importa o tamanho do gigante. O que você tem que fazer é enfrentar. Não importa. Eu acho que Davi falou, é agora que eu mato. Ele cansou de lutar, então é agora que eu vou matar ele. Só que aí vem Abisai e socorre a Davi. E Davi ele não morre naquela peleja. O que eu tiro de lição para a nossa vida é que a gente deve enfrentar os gigantes na nossa vida até não houver mais forças na gente. E quando não houver mais forças na nossa vida para continuar lutando com o gigante, quando a espada estiver pegada na sua mão, de tanto você lutar e você achar que vai morrer na mão desse gigante, é nessa hora que o socorro do Senhor ele vem. O Salmo 46 fala o quê?
que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Imagina o tamanho da angústia que Davi estava aqui nessa hora. Ele cansado de lutar, todos os seus soldados enfrentando os gigantes também, e ele caído no chão e aquele gigante vindo para cima dele. Mas na hora oportuna, o Senhor ele entrou com a providência. E é assim que Ele faz a nossa vida também. A gente precisa lutar. E o Senhor é Ele quem envia o socorro na hora certa. Você imagina, tem dia que a gente está na nossa casa ocupada, cuidando da cozinha, e os filhos bagunçando no quarto. A gente não consegue prestar atenção nas duas coisas. Imagina como é que estava essa luta aqui. Cada um enfrentando um gigante. Como é que Abisai se deu conta de que Davi precisava de ajuda? Vê se isso não é realmente um livramento de Deus, uma providência de Deus. Ele no meio da guerra ainda conseguiu prestar atenção em Davi que estava sofrendo. E foi lá e socorreu. Foi o próprio Espírito de Deus, eu tenho certeza, que levou ali Abisai para socorrer Davi. Na nossa vida é do mesmo jeito. A gente tem que lutar e lutar e lutar. E o Senhor, quando Ele vê que a gente não aguenta mais lutar, é Ele que vai enviar o socorro, porque Ele não mente. O Fábio também, ele leu Salmo 89, que eu vou ler também. Salmo 89, verso 23, que fala assim: e eu derrubarei os seus inimigos, os inimigos de Davi, perante a sua face, e ferirei os que o odeiam. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa. Ele disse que livraria Davi, e a gente vê aqui esse sendo um exemplo de como o Senhor Ele livrou a Davi. E outra coisa que eu vejo nesse texto é, como eu já falei, em 1 Samuel a gente vê todo o exército de Saul, que era um homem já treinado na guerra, ele e todo o exército com medo de enfrentar um gigante. Aí aparece Davi e enfrenta aquele gigante. E agora a gente vê aqui que os homens de Davi também tiveram coragem para enfrentar gigante. O que eu tenho dessa palavra para trazer para a igreja e para a minha vida também é que nós somos inspirações para outras pessoas, ainda que a gente não perceba. Davi, ele era o comandante ali, ele era o rei. Eu fico imaginando o povo todo ali, né? Lá quando Davi ainda era um menino. Todo mundo com medo de enfrentar aquele gigante. Os soldados armados, homens treinados, tudo grandão. Porque a Bíblia fala que os irmãos de Davi eram homem grandão. Era tudo forte, todos eles ficaram com medo. Aí aparece o Davizinho com um estilingue e uma pedra na mão e vai e mata aquele gigante. Logo em seguida Deus o exalta rei, ele começa a lutar as guerras e estava todo mundo de olho nele, porque ele agora era rei. Ele não era mais um simples pastor, ele era alguém que estava na frente de guerras. Na nossa vida também é assim. A gente teve o nosso momento de ficar no anonimato, de ficar quietinho. Mas quando o Senhor Ele nos exalta, nos coloca à frente de alguma coisa, a gente é exemplo. E tudo aquilo que a gente fizer ou falar, as pessoas vão estar de olho. Eu fico imaginando aqueles homens ao longo dos anos, lutando com Davi, vendo a coragem, a fé de Davi. E quando chegou o momento deles enfrentarem os seus gigantes, eles também tiveram coragem, porque eles tiveram um líder para inspirar eles. Um homem que era temente a Deus, que amava a Deus, que entendia que o seu socorro não vinha das suas mãos, que não era porque ele era habilitado na guerra, porque Deus tinha exaltado ele, mas porque Deus era a sua força. Na nossa vida também é assim. Ainda que a gente não perceba as pessoas nos observando, você pode ter certeza que eles estão te observando. Se você errar, eles vão jogar na sua cara. Só que se você acertar e você demonstrar fé em Deus também, você vai ser inspiração para outras pessoas também enfrentarem os seus gigantes. Então busque força em Deus, busque capacitação no Senhor. Davi, eu tenho certeza que mesmo quando ele ainda era um pastor de ovelhas, quando ninguém via, a Bíblia deixa bem claro que ele era alguém que amava a Deus, que temia a Deus e andava com Deus. E Deus o exaltou porque ele primeiro se humilhou. A gente quer pular degraus, a gente quer sair da humilhação logo para a exaltação. De servo a gente já quer passar a reinar, sem nem ter experiências com Deus, sem nem ter uma vida com Deus. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. O soldado que vai para a guerra despreparado, ele morre. Imagina um policial da rota entrar nos morros do Rio de Janeiro despreparado. Ele morre. Na nossa vida é do mesmo jeito. Se a gente entrar nas batalhas da nossa vida despreparado, sem buscar em Deus força e capacitação, a gente também vai morrer. E não esquece que se você fracassar,
Quem estiver de olho em você também fracassa, porque você está sendo exemplo. Então a nossa responsabilidade como servos de Deus é muito grande. Gigantes vão se levantar, guerras vão ter, mas você vai fazer como Saul e o exército lá dele e vai se esconder, ficar todo mundo com medo, ou você vai fazer como Davi? Você vai pegar o seu estilingue, a sua pedrinha e você vai na força de Deus, para você ser inspiração para outros que também vão ver o que você está fazendo e ver a sua fé em Deus. Faça como Davi. Na pouca força que você tem, vai enfrentar o gigante. Porque na pouca força que você tem, o Senhor ele vai te dar uma força tão grande, tão poderosa que nem você e nem ninguém vai conseguir entender o que aconteceu. Mas depois você vai entender que na hora da luta, quando você estava cansado, o socorro veio, foi o Senhor que te socorreu. E os que estavam atrás de você te olhando, estão se inspirando em você. E também espero que você continue andando com o Senhor, porque você está sendo inspiração, como Davi foi para esses homens. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé, chorando por essa palavra. Senhor amado e Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te agradeço por ser o nosso socorro no tempo da angústia, Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, por nos dar o escape, a providência na hora certa, Pai amado. Eu te peço, Pai amado e Deus Santo, Deus Poderoso de Israel, por mim, Senhor amado, e pela tua igreja. Por Senhor amado, que gigantes levantarem sobre as nossas vidas, Senhor. Que a gente não venha temer, Pai, mas que na força do teu Espírito Santo, Senhor, a gente também, Pai amado, venha ser armado a nossa espada, do nosso escudo, da nossa lança, Senhor amado, da nossa fé, e sair para a guerra, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que quem vai à nossa frente, Pai amado, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Jeová Sabaoth, o Senhor das batalhas, aquele que vai à nossa frente, pelejando as nossas pelejas, ganhando a nossa vitória, Pai amado. Nos dá força, nos capacita, nos deixe com teu Espírito Santo, Pai. Não nos deixa temer no dia da batalha, Senhor amado. Não deixa o nosso coração se entristecer no dia da angústia, Senhor. Mas que como Davi, Pai, os nossos olhos, Senhor, estão em ti, Senhor. E que a gente enfrente as nossas guerras, Pai, na força do Senhor. Sabendo que quando o crente luta na sua direção, Pai, ele vence todas as batalhas. E quando o gigante se levanta na vida do crente, Senhor amado, é só para cair, meu Deus, que é mais um testemunho de vitória, para glorificar e exaltar o teu santo nome. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o Deus que luta as nossas batalhas e dá vitória nas nossas mãos, Senhor. No nome do